Olá, bem-vindos ao Papo de Inovação, um videocast da BTI, Inovação Colaborativa. Hoje tenho aqui um convidado muito especial, o Ricardo Marvão, que já é o meu amigo há algum tempo, já nos conhecemos há bastantes anos, e é cofundador da BTI e também meu sócio. E, portanto, está aqui em São Paulo e achei que era muito interessante conversar com ele, porque o Ricardo, ao longo da sua jornada, tive vários projetos e continua a ter. Se vocês o seguem no LinkedIn, com certeza veem que é alguém muito ativo e com muita energia, mas ele criou um último conceito para a BTI que nós queremos lançar aqui no Brasil, que se chama Inov Club, e achei que era interessante focarmos aqui hoje a nossa conversa sobre isso. Obrigada, Ricardo. Obrigado pelo convite. Por teres dedicado aqui algum tempo na tua busy agenda. Obviamente tens uma história incrível, hoje vamos focar aqui, fazer um zoom in da tua... Que ideia foi esta de criar um Inov Club, não é? Ou seja, o que é que te motivou dentro daquilo que é o portfólio da BTI, que claramente são projetos de consultoria, embora eu sei que tu tens um viés grande para a educação, mas o que é que te levou a criar o Inov Club como parte daquilo que é a oferta da BTI no mundo? Obviamente começou em Portugal, na Europa, sim, mas a ideia é expandir. Sim, a ideia do Inov Club, ou do Innovation Club, nasce muito... Estávamos a sair do Covid e foi transformador para todos nós. E eu queria perceber o que é que tinha mudado para quem é líder de uma organização, com estas mudanças todas, o que é que alterou, como é que é a vida desse líder hoje em dia. E comecei a falar com os nossos clientes, o C-Level, o CEO, e a tentar perceber quais é que foram as mudanças que isso trouxe. E a primeira de todas foi, claro, a cultura. Como é que eu crio uma cultura dentro da minha organização quando as pessoas já não vêm ao escritório? É super Isso desafiante. mudou completamente. Depois começaram-me a falar de como é que eu agora vou contratar novas pessoas, porque as pessoas já não querem vir para o escritório e, portanto, eu tenho que oferecer algo diferente. A seguir foi a retenção. Como é que eu retenho pessoas que passaram o Covid comigo, veem novas pessoas entrar com imensos novos benefícios, podem trabalhar onde quiserem, com as coisas todas. Essas pessoas querem isso e mais. Então eu passei o Covid contigo, e agora estás a dar mais aos outros, vou-me embora. Pois. E depois também a formação. Antigamente as pessoas punham 20 pessoas numa sala, um coach, e faziam uma ótima formação. Como é que as pessoas fazem isso quando as pessoas estão todas remote, com diferentes time zones, em diferentes sítios? Isso mudou muita coisa. E depois tive uma conversa muito interessante com um dos CEOs que me disse: Ricardo, eu essencialmente quero é perceber, sou eu que estou mal ou estamos todos no mesmo barco? Acima de tudo o que ele queria era ter um momento que pudesse partilhar entre pares e ouvir o que é que outros estão a testar. Estamos num momento em que há tanta mudança. O que é que outros estão a testar, o que é que funcionou, o que é que não funcionou. E eles diziam: eu não me importo de partilhar o que é que eu estou a fazer, mas eu quero imenso ouvir, porque eu não tenho as soluções e se eu conseguir aprender com outros também, eu acelero o meu processo de transformação. E também, alguns CEOs não se sentiam tão à vontade para falar com as equipas under them, abaixo deles. Porquê? Porque muitos deles diziam, imagina, eu chego à minha equipa e digo: e agora como é que vamos mudar a cultura da empresa? Agora que está tudo remote. E a equipa abaixo pode começar a pensar: se calhar não é o líder que a gente precisa agora neste momento. E, portanto, também não se sentiam confortáveis para partilhar internamente. Mas, se tiverem entre pares, num espaço onde todos os meses possam encontrar e partilhar essa informação e perceber como é que resolveram e como é que alteraram e como é que falharam, mas conseguiram ultrapassar, isso tem imenso valor. E foi assim que nasceu o Innovation Club. Espetacular. E hoje em dia já existe o Innovation Club, não é? Já tem o quê? 1 ano e meio, 2 anos? Tem 1 ano e meio. Nós começámos com uma sessão onde apresentámos a muitos clientes o que é que era o conceito do Innovation Club e tivemos logo 4 clientes que disseram: ok, vamos entrar. Hoje em dia temos 30, passado 1 ano e meio, e todos os meses essas pessoas encontram-se, discutem, cada mês é um tema diferente, temos sempre um speaker que fala um pouco, abre um pouco o tema, depois temos sempre algum Q&A, de perguntas, respostas, e acima de tudo achamos que é muito importante
haver esta interação entre os membros. E então há sempre um exercício. Alguma coisa que eles vão trabalhar. Imaginem que estamos a falar sobre como é que as empresas estão a tentar ultrapassar algumas das métricas de sustentabilidade. Sim. E isso podemos ter grupos de 3, 4 a falarem diretamente entre si. Não, nós testámos isto funcionou, isto não funcionou. E essa troca não só é interessante porque ouvem os vários, mas também percebem melhor como é que pensam cada um dos CEOs, cada um dos diretores. E isso traz também uma relação profissional muito interessante. Eu acho que há aqui uma coisa indireta que também é muito relevante dizer. Não sei até que ponto é que se deve dizer mesmo, porque as pessoas tipicamente não falam disto. Mas as pessoas que estão neste nível também estão sempre a pensar, um dia eu se calhar vou querer mudar de indústria, ou um dia eu se calhar vou querer mudar de setor, de outra... Criar esta relação profissional com outras pessoas que são meus pares noutras organizações traz-nos à vontade para um dia, se calhar há uma nova oportunidade, eu quero mudar, já tenho ali uma relação. Já tenho ali o CEO de outra empresa com quem posso abordar e que tenho uma relação profissional já há vários meses ou anos e que consigo perceber se há uma vaga ou não, se há um interesse de eu poder saltar para outro negócio. E isso não tem preço. Sim, então na verdade o Inove Club responde a várias coisas, não é? Portanto, responde a um objetivo quase de inspiração, quando nós trazemos speakers, enfim, de várias partes do mundo que olham a inovação de várias frentes, um pouco de capacitação, um pouco desta colaboração entre peers, não é? Que é importante, e também a questão do network, não é? Que claramente é uma ferramenta que todos nós valorizamos bastante, não é? No network nós quisemos fazer então essa parte mais pessoal e para isso fazemos um jantar no dia anterior onde pomos todos os membros e o speaker e aí cria-se essa relação, à volta da comida, à volta de um copo de vinho branco, conversar e perceber melhor quem relaxar é aquela e no fundo estar num ambiente mais informal. Dou-te um exemplo, nós tivemos um dos CIOs, do Chief Information Officers, que era de um hospital. E numa conversa percebemos que ele tocava jazz. E então, na sessão seguinte, no mês seguinte, fomos para um jazz club e depois fizemos-lhe o desafio dele ir tocar um pouco e foi espetacular. As pessoas olharam para ele com outros olhos completamente diferentes. Tipo, uma pessoa que está diretamente no IT normal de uma empresa, de repente está ali a tocar jazz. Não, espetacular. Foi espetacular. Sim. E quantas empresas hoje em dia estão no Inove Club? Nós temos, neste momento, creio que são 18 ou 19, mas todos os meses temos uma ou duas que querem entrar. Sim. E chegámos àquele ponto em que temos massa crítica suficiente para... As empresas falam umas com as outras e depois acabam por trazer mais alguém. Sim. Portanto, o nosso objetivo agora é consolidar e ter 40, talvez, pessoas que venham a cada, talvez 50 no máximo. Achamos que há ali um número máximo que não deve ultrapassar para continuar a haver esta relação. E depois abrir noutros locais. Porque isto é muito... O C-Level não quer tanto ter aquela coisa online. Quer muito o face-to-face, o presencial. Sim, claramente. O estar, nem que seja 2 horas com aquele outro CEO, com o speaker, conversar, tirar dúvidas, ter um jantar, criar a relação, isso é o que ele quer. Sim, claramente. E ao nível da curadoria, não é? Nomeadamente dos speakers, como é que é esse processo, não é? Como é que tu, ao longo deste 1 ano e meio, tens escolhido a pessoa? Como é que é o impacto que esses speakers depois têm nas audiências? Como é que tu fazes essa curadoria? É um misto entre aquilo que nós também sentimos que são as tendências do mercado, ouvir os membros, perceber quais é que são os temas que vocês gostavam de ter. Por exemplo, nós tivemos vários diretores de inovação que vieram falar connosco a dizer: adorávamos ter uma sessão sobre como é que um departamento de inovação consegue convencer um board sobre o investimento que tem que fazer. Sim. Mas com uma coisa prática, muito hands-on. Vamos querer esse aqui no Brasil também. Certo. E isso são coisas que depois qual é que é o speaker que poderia ser interessante. E então vamos buscar o Chief Innovation Officer da Coca-Cola, o anterior, para fazer essa mesmo, porque ele agora hoje em dia é speaker,
tem uma metodologia que ele próprio transmite aos diretores de inovação, faz workshops exatamente nisto, e é isso que vamos fazer com os nossos diretores. E, portanto, é encontrar um pouco qual é que é o perfil de pessoa que faz sentido para aquele tema. E depois também há temas que, por exemplo, agora fala-se muito de AI. Nós, claro, fomos buscar esse tema também, mas como é que podes trazer o tema sem ser só um speaker a falar um pouco de mais coisas generalistas Sim, mas como é que pode-se aplicar num contexto empresarial, isso. Não é? E eu acho que nisto há um misto entre encontrar muitas vezes autores, alguém que tenha escrito sobre o tema, unicórnios, pessoas que tenham passado por encontrar um novo produto, um novo serviço que está a vingar no mercado e que é muito diferente de uma corporate, não é? Claro. É tipo, a forma como uma startup ou um unicórnio avança no mercado é muito diferente, é mais rápido, pronto, é só uma forma diferente e acreditamos muito que as corporates têm muito a aprender, mas também gostam de ouvir. Isso dá-lhes novas ideias para eles introduzirem dentro da sua organização. E é um pouco assim que temos vindo a criar, entre ouvir os membros, perceber as tendências, trazer speakers que nos parecem relevantes e criar isto. São 10 sessões por ano que fazemos. Portanto, parece muito, mas passa muito rápido. Passa rápido, sim. Eu ia-te perguntar exatamente isso. Ou seja, qual é que é a cadência, quantas sessões por ano, a duração dessa sessão? São 2 horas que fazemos. A maior parte das pessoas que estão nestas posições não têm muito tempo. Muito mais tempo, sim. Mas 2 horas por mês acreditamos que... E até tem funcionado. Todas as sessões temos sempre um quórum bom e portanto, este tem sido a duração de tempo que temos feito. E depois fazemos, uma vez por ano, fazemos uma viagem, porque acreditamos que também é possível criar uma relação ainda mais forte numa viagem de uma semana. Com certeza. E no ano passado estivemos em Boston, agora vamos a São Francisco focado em AI. E depois a outra coisa que também fazemos é, temos sentido que em alguns momentos há uma necessidade de ter uma sessão só CEOs. E então decidimos criar uma coisa que é o Chief Officers Roundtable, que é só CEOs, são 15 que se sentam à mesa e que tem um tema que é conversado entre eles e que queiram discutir. E é incrível como é que essas sessões, que começam ao início, pronto, assim um bocadinho mais lento, mas passado meia hora... Que quebra o gelo e vai, não é? É incrível. Começam mesmo a discutir como é que eu resolvi esta questão e eles próprios depois também querem saber, mas não tiveste uma dificuldade com isto? Porque eles passam pelo exatamente o mesmo tema. Claro. E então sentem-se quase crianças a brincar entre eles. E isso é muito interessante, ver a magia que acontece na sala. Sim, sim. E ao nível das empresas que participam, qual é que tem sido o feedback? Obviamente já falámos aqui de estar perto dos peers, de ouvir o feedback dos outros, enfim, de tentar internalizar muito desse aprendizado no dia-a-dia de inovação das empresas, mas o que é que elas, na verdade, têm dito, não é? Quais são as temáticas que elas gostam mais? Quais são as áreas que gostavam de ver para o futuro? Eu sei que nós temos feito vários surveys, não é? Ao longo de todo este período, para tentar ouvir as empresas, o que é que na verdade tem sido este processo evolutivo, não é? Porque tem mudado, não é? É uma coisa também boa do Inove Club, que é um ser vivo, não é? Ele tem vindo também a otimizar muitas das suas coisas, não é? Nós temos empresas de várias áreas e, portanto, de vez em quando tentamos focar nessas áreas, mas aí nós no final de cada sessão fazemos um case study, um caso de estudo que foque tipicamente num dos membros que traz um produto, um serviço, um novo modelo de negócio que tenha criado, um produto interno, externo, mas que seja algo que eles sintam que é um sucesso para eles, mas que nós pedimos que tragam como é que foram as lições que aprenderam, quais é que foram as dificuldades até chegar a este sucesso. E eu lembro-me, o primeiro caso de estudo que tivemos foi com a Brisa, que é uma empresa de autoestradas, e eles tinham lançado um produto para o estacionamento de carros na rua e a pessoa que estava a apresentar disse, nós demorámos 7 anos a lançar este produto. E não foi porque não conseguiam, essencialmente foi a tecnologia que não estava lá ainda,
Foi o mercado que não estava aberto ainda. Houve várias dificuldades que encontraram. Depois foi o conseguir convencer as autoridades a darem-nos acesso a determinada cidade e de repente tivemos uma sessão onde aprendemos todos imenso sobre todos aqueles fracassos que eles tinham tido até obterem o sucesso. E isso não teve preço. E depois começas a ouvir os membros a dizer: nós estamos a passar exatamente o mesmo problema. Vocês teriam tempo para vir falar com a minha equipa durante 1 hora na nossa empresa? E essa troca que acontece no Innovation Club é super relevante. Sim. Portanto, só para clarificar, para além de ter um speaker externo, convida-se uma das empresas membros a partilhar um case de inovação da sua empresa. Sim, isso é espetacular. Muitas vezes até queremos que essa empresa faça esse case no seu próprio headquarters, no seu próprio faz escritório. Mesmo no headquarters deles. Fazemos a sessão no escritório da empresa, é uma forma de quem faz o hosting apresentar o case. E isso tem sido super relevante, porque podem apresentar mais coisas. Por exemplo, tivemos uma sessão na NOS, onde mesmo antes de nós chegarmos, eles estiveram a apresentar que outras tecnologias é que estão a fazer. Tinha um showroom em que quem não conhece tão bem a nós, de telecomunicações, passou a perceber muito melhor que tipo de projetos é que estão a fazer. Que desafios é que têm. Desafios, que tecnologia é que estão a trabalhar internamente, e isso é muito relevante. E quando se percebe, a pessoa também começa a ver sinergias, não é? Isso. Quando a pessoa entende o outro, começa a ver pontos, isso. E isso é muito importante. Sim, e muitas vezes há uma empresa que, eu não sabia que vocês faziam isto. Por acaso nós temos um desafio interno, se calhar devíamos falar. É assim que acontece. Sim. E que setores é que estão representados no Inove Neste Club momento, hoje em dia temos um pouco na Europa? Tudo, desde a área de saúde, a área da construção, a área de telecomunicações, a banca, a energia, o desporto. Temos imensas áreas diferentes, a área dos seguros, temos imensas áreas diferentes que tem sido muito interessante ver como é que estas empresas todas trabalham então entre si, entre pares, e que ouvem e que discutem diferentes setores, mas com muitas vezes problemas semelhantes. Sim. E outra coisa que eu também, portanto, embora estejam 18 ou 20 empresas no Inove Club, na verdade estão mais do que um executivo por empresa. Como é que funciona essa representação da empresa no Inove Club? Então, muitas vezes o que nós dizemos às empresas é: sim, isto é super relevante para vocês, mas muitas vezes vocês não querem ser o único que viu ou que teve uma ideia fantástica, mas que depois volta à empresa e é o único que está a puxar por essa ideia. E é quase, lá está ele com as suas ideias um pouco loucas. Se trouxer uma segunda pessoa, até de uma outra área, e houver uma discussão interna entre, estás a ouvir isto? Isto podia ser interessante na nossa área. Temos que falar com o Manel quando chegarmos ao escritório. E essa pequena troca faz com que valide logo se calhar há aqui qualquer coisa. Quando chegam 2 pessoas à empresa e discutem o mesmo desafio e ambos têm a mesma ideia, se calhar há ali qualquer coisa. É mais fácil o board ou outro departamento ouvir e passar essa ideia um pouco mais à prática. Então é melhor estar mais do que uma pessoa da empresa. Nós recomendamos sim. Nós recomendamos 2 pessoas. Algumas pessoas são só uma e depois acrescentam uma segunda pessoa passado algumas sessões. Algumas sessões, sim. Mas sim, tem sido esse. Esse, sim. E da parte do speaker, portanto, normalmente eu tenho visto que, para além dele falar às empresas, normalmente também fazem uma entrevista, não é? Têm um acordo com o meio de mídia local, exatamente para dar essa visibilidade. Como é que funciona isso? É fluido? É importante essa parte? Para nós é importante porque é uma forma também das empresas e os temas serem discutidos num formato que muitas vezes outros CEOs e outros líderes veem regularmente. Neste caso é o Jornal Económico, que é um dos principais jornais de business em Portugal, e nós fazemos sempre uma entrevista com o speaker, com alguns temas que vêm dos membros, connosco. Também é um ótimo posicionamento para nós, como thought leader, mas também para as empresas e para o tema, esse tema que nós queremos trazer, seja discutido durante esse mês. E o que sai, tipicamente, é uma entrevista em papel, uma online e ainda um podcast. E, portanto, assim temos vários meios para, durante aquele mês, divulgar o conteúdo. E eu acho que o tema principal, eu diria, ou um dos principais do Innovation Club, ou do Inove Club, é a consistência. É constantemente termos
as empresas a aparecer, os temas a serem discutidos, as reuniões a acontecerem, os jantares a criarem a relação, o convidarem novos, porque há muitas vezes outras empresas que me dizem: eu acho que esta empresa podia ser interessante, não os querem convidar. Ótimo, podem fazer uma introdução, e eles próprios fazem uma introdução e trazem essas empresas. E este constante andamento, é dinâmico, não é? A dinâmica é muito interessante, mas Sim. só acontece se for constante. Sim. Como é que vês no futuro, obviamente vamos abrir aqui em São Paulo, esta interação entre os Inove Clubs, não é? Porque isso também traz uma riqueza muito grande, não é? Muito grande. Além de um peers que está no mesmo país, que trabalha no mesmo contexto, ter realmente peers de outras partes do mundo. O que nós queremos é que haja cada vez mais relação entre os vários Innovation Clubs. E a possibilidade de uma empresa que esteja, por exemplo, em Lisboa, se por acaso estiver a vir ao Brasil, poder ir assistir a uma sessão cá em São Paulo. Ou a mesma coisa, uma empresa que está em São Paulo, se tiver uma reunião em Lisboa, poder ir assistir a uma sessão. Há uma oportunidade para conhecer novas empresas relevantes do setor numa geografia completamente diferente, e depois cria-se uma dinâmica muito, muito relevante entre as empresas. E depois, nas próprias viagens, esta viagem anual, trazer as empresas das várias geografias. Isso. Agora é entre Portugal e o Brasil, e mais tarde, no futuro, poderá haver muito mais geografias. Sim. Explica-me, acho que era interessante ouvir um bocadinho essas imersões, não é? Portanto, o ano passado foi a Boston e focaram em algumas áreas em particular, não é? Como é que foi? Energia e biotech. E biotech. Obviamente Boston tem uma história fantástica para contar, mas a programação, ela é feita tendo em conta aquilo que os membros pediram ou aquilo que vocês se aperceberam que são as tendências? Como é que é essa mistura? Sim, nós pedimos primeiro para perceber quais é que são os temas relevantes que eles acham naquele setor, não é? E muitas vezes, se há um tema específico como este de energia e biotech, a maior parte das empresas que vêm é as que estão mais ligadas a esse tema. Mas também há pedidos especiais. Por exemplo, tivemos um pedido de uma empresa de desporto que queria ver, ou pelo menos participar um pouco com uma empresa de desporto nos Estados Unidos e perceber um pouco a dinâmica de como é que eles trabalham, como é que eles fazem o marketing, como é que eles chegam aos espectadores. E, portanto, esse tipo de coisas é possível criar à parte também. Ou seja, mesmo que haja um programa fixo, é possível criar algumas reuniões à parte de maneira a trazer valor também para membros que queiram ter um encontro específico. E depois temos sempre uma relação com um parceiro académico, neste caso foi o MIT, e tivemos 2 dias imersos com o MIT, uma parte numa conferência grande, a perceber quais é que são as novas dinâmicas, o que é que está a acontecer em termos de research, tecnologia, de maneira que as pessoas também percebam o que é que aí vem, e depois outra mais de ir ver os diferentes centros tecnológicos, nanotecnologia, outras áreas que sejam relevantes e que, neste caso, o MIT tem muita coisa, e que possam demonstrar o que é que está a ser feito com este centro tecnológico. Que tipo de produto é que sai no final? E isso começa a abrir a cabeça das pessoas. Ok, isto pode ser uma coisa super relevante daqui a 2 ou 3 anos na minha organização. Espetacular. Fala-me um pouco da próxima imersão. Eu sei que ainda está a ser organizada, mas irá ser a São Francisco. Qual é que vai ser o foco? Porque eventualmente poderemos ter membros do Inove Club São Paulo a participarem. Sim, o foco vai ser AI, inteligência artificial, e aí o parceiro vai ser Berkeley, e vamos ter um dia de imersão com eles também focado no tema, e vamos estar numa parte, ver grandes empresas que usam o AI, como é que o usam internamente, externamente. Há empresas mais de serviço e há empresas mais de hardware que usam de maneiras diferentes, e isso é sempre interessante perceber. Depois também falar com alguns centros de investigação, algumas startups relevantes na área, e começar a perceber um pouco o que é que são as tendências, como é que isto está a alterar o negócio. E muitas vezes fala-se de AI só em alguns temas, mas eu acho que é só vendo na prática, no terreno,
que a pessoa percebe que são milhares sim, os usos as neste aplicações, sim, a aplicabilidade, não é? E também consegue perceber mais rapidamente onde é que pode trazer e quando para a sua empresa, não é? momento. Isso. Bem, Ricardo, estamos aqui a terminar o nosso papo, mas obviamente nós vamos lançar o Inove Club em São Paulo ainda este ano. E gostava que deixasse aqui uma mensagem, porque é que o Brasil e as empresas brasileiras devem fazer parte do Inove Club São Paulo e porque é que, na verdade, devem fazer parte desta rede Inove Club global, não é? Porque, obviamente, São Paulo é agora, mas depois teremos outras geografias que irão, com certeza, adotar este conceito. Eu creio que, para quem é líder da organização, é super relevante. A oportunidade para discutir entre pares, o ouvir formas de ultrapassar problemas que se calhar eles também estão a sentir, acelera o processo de ultrapassar exatamente esses problemas. E depois tudo aquilo que se percebe, uma parte indireta, não é? Aquelas relações todas entre outras empresas, outros setores, o que é que está a acontecer, será que há oportunidades? Possibilidade de até fazer deals em conjunto. Uma das coisas que nós temos visto é empresas que começam a trabalhar umas com as outras por causa do Innovation Club, criou a relação, um pouco, diz sempre, não é? Isto, mais do que negócio, é a relação entre as pessoas. As pessoas, sim. E duas pessoas que se deram bem começam a pensar em uma ideia de trabalhar em conjunto, fazem um primeiro projeto e dali nasce um novo negócio. E isso é uma ótima oportunidade dentro do Innovation Club. O Inove Club tem realmente é quase como se fosse uma família. A pessoa entra, começa a criar relações e depois quer continuar, quer participar, quer ouvir, quer sentir que está na crista da onda da tecnologia, das últimas tendências, mas também com os seus pares. Sim. E na verdade, muito aderente àquilo que é o DNA da BTI, que é a inovação colaborativa, Certo. não é? Portanto, a Inove Club é mais uma forma de promover essa colaboração. Isso. Que traga inovação com mais impacto. Sim. Não é? Obrigada, Ricardo, por esta conversa. Boa sorte e contamos aí com a tua ajuda para o lançamento do Tenho Inove certeza Club. que em São Paulo vai ser espetacular. Eu também estou super animada e espero que nos encontremos aí na próxima imersão e que possam ir pessoas e membros e corporates brasileiras com portuguesas e de outras partes do mundo. É já em março do próximo ano. É já em março do próximo ano, então vamos tentar isso. Obrigada. Obrigado. Nós ficamos por aqui, mais um papo da inovação e nos vemos na próxima. Obrigada.